Olá, tudo bem? Eu sou o professor Webson Miranda e vou ministrar o curso de Física para as turmas da terceira série do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com um assunto chamado de eletromagnetismo. Por muito tempo, acreditou-se que a elétrica e o magnetismo não se tangenciavam, não se tocavam. No entanto, a partir de 1820, devido a uma experiência de um físico chamado de Hans Christian Oersted, tive que quebrar a língua para falar esse nome, hein, galera? Hans Christian Oersted. Essa ideia passou a sofrer modificações. Este físico trouxe uma informação que mudou esse panorama. Ele disse que quando uma corrente elétrica passa por um fio, essa corrente elétrica, ela gera em torno do fio um campo magnético. E na ocasião, esse campo magnético interagiu com uma bússola e mudou a nossa concepção com relação à elétrica e o magnetismo não se tangenciarem. Vamos à experiência, vamos olhar lá no slide para que você possa entender melhor. Observe aí no slide que nós temos um circuito elétrico montado, onde esse circuito elétrico ele pode ser aberto e fechado mecanicamente. E na base nós temos ali uma bússola. Lembrem-se que de aulas anteriores, a bússola ela é sensível a um campo magnético. Observe que do lado direito, quando é fechado o circuito, o ponteiro da bússola ela vai sofrer uma deflexão, ou seja, ela vai mudar de posição. Então, de alguma maneira, esse circuito elétrico está fazendo gerar um campo magnético que está interagindo com a bússola. E é justamente aí que este físico vai trazer essa explicação. O que estaria criando este campo magnético que está sendo ali percebido na movimentação da bússola? Então, ele informou que era a corrente elétrica e essa corrente era capaz de deformar o espaço à sua volta com a criação de um campo magnético. Porém, foque em mim, eu gostaria que você pensasse da seguinte maneira. Toda vez que você tem uma carga em movimento ordenado, vai gerar, em torno do espaço por onde ela está percorrendo, um campo magnético, ok? Esse campo magnético, nós vamos avaliar um pouco mais ele agora nessa nova animação que nós vamos ver. Vamos na animação? Observe, campo magnético ao redor de um fio retilíneo percorrido por uma corrente elétrica. Observe que ali nós temos um fio colocado de forma vertical e pela animação você vê uma setinha de cor azul, que tem a direção vertical e subindo. E ao redor deste fio está aparecendo ali circunferências concêntricas, representando ali as linhas de campo magnético. Também você consegue ver que essas linhas de campo têm uma orientação. E é justamente aqui que eu quero conversar um pouco com vocês. Por quê? Volta para mim. O que acontece? Essas linhas de campo que estão em torno do fio têm uma orientação. E essa orientação nós podemos definir a partir de uma regra chamada de regra da mão direita. E como que você vai utilizar essa regra da mão direita ali nesse tipo de exercício para definir o sentido dessas linhas de campo? Vamos lá? O seu polegar vai se orientar na mesma direção e no mesmo sentido da corrente. Neste caso da nossa figura, volte lá um pouco na figura. Você vai colocar o polegar então voltado para cima, porque a direção e o sentido estaria voltado para cima. A ponta dos seus dedos marcaria o movimento dessas pontas de dedos, marcaria a direção do movimento ou sentido do campo. Mas aí você fala assim, não entendi muito, professor. Vou mostrar para você. Você vai ali naquele fio, colocar o polegar na direção da corrente e vai fechar a mão em torno do fio. E aí você vai ficar observando o movimento da ponta dos seus dedos, fechando a mão em torno do fio. Este movimento da ponta dos seus dedos dará o sentido das linhas de campo magnético.
Então, observe que na nossa figura, utilizando a regra da mão direita, nós podemos perceber que as linhas ali de campo teriam movimentação em sentido anti-horário. Mas você poderia me perguntar, mas professor, para que eu preciso saber qual é esse sentido das linhas de campo? Porque, filho, essas linhas de campo vai nos ajudar a entender outro termo importante nessa matéria, que é chamado de vetor indução magnética. Este vetor indução magnética, né, é um ente físico que será muito utilizado. Mas vamos definir, nesse momento, esse vetor indução magnética. Primeiro, que se ele é um vetor, ele tem as características de um vetor. Ele tem um módulo, ele tem uma direção e tem um sentido. Através das linhas de campo, nós seremos capazes de definir o sentido e também a direção deste vetor. Aí você poderia me perguntar assim, como, professor? Então, vamos à animação que você vai ver. Vamos voltar na animação? Observe que nós vamos escolher um ponto qualquer em torno deste fio, e o ponto que eu estou escolhendo ali está sendo sinalizado com aquele pontinho com a cor preta. O que você vai fazer? Você vai traçar uma reta tangente àquele ponto. Lembre-se que a reta tangente é a reta que toca a circunferência em um único ponto. Então, você vai marcar uma reta tangente, está ali uma reta tangente, e naquele ponto você vai olhar para a direção, ou você vai olhar para o sentido do campo, das linhas de campo. Esses sentidos da linha de campo também será o sentido do nosso vetor indução magnética. Então, observe que ali o sentido das linhas de campo naquele ponto apontaria para a sua direita. Neste caso, o que nós temos? Que o vetor indução magnética teria uma direção horizontal e o sentido seria da esquerda para a direita. Mas surge uma pergunta, para que nós temos que saber definir a direção e o sentido do vetor indução magnética? Lembra da experiência que nós mostramos no slide anterior? A bússola, ele sofreu uma deflexão e o ponteiro assumiu uma nova posição. Por intermédio de quem? Da interação dele com aquele campo. Aquele campo magnético fez com que o ponteiro assumisse uma nova posição. E é justamente essa nova posição que nós vamos definir a partir desse vetor indução magnética. O ponteiro da bússola, ele vai se orientar com a mesma direção do vetor indução magnética. E o polo norte da bússola vai ter o mesmo sentido do vetor indução magnética. Então, vamos lá na animação? Dá uma olhada de novo. Olha, apareceu ali a simbologia de uma bússola. Observe que o ponteiro ali desta bússola está na horizontal, assim como o vetor indução magnética. Agora, olha para o polo norte. Para onde estaria apontando o nosso polo norte? Olha, da esquerda para a direita. Igualmente, o sentido do vetor indução magnética. Então, é a partir do vetor indução magnética que nós poderemos identificar qual será a posição ou a direção e o sentido da agulha da bússola após ser influenciado por esse campo. Observe, vamos lá no slide mais uma vez. Estou escolhendo outro ponto qualquer no espaço, um ponto P. Neste ponto P, nós vamos traçar uma reta tangente e ali naquele ponto P, nós vamos seguir a orientação das linhas de campo. Olha lá. Então, o nosso vetor indução magnética ganharia aquela direção e aquele sentido. Se nós botássemos uma bússola naquela região, a agulha teria aquela direção e a parte norte desta agulha iria assumir o mesmo sentido deste vetor indução magnética. Porém, filho, o vetor indução magnética é um vetor. Nós definimos a direção e definimos o sentido. Mas todo vetor tem uma intensidade ou módulo. E é aí que vai entrar a contribuição de dois outros físicos franceses, salvo engano, que vai nos proporcionar um modelo matemático para
calcular a intensidade do vetor indução magnética. Um desses autores, um desses físicos, é Jean-Baptiste Biot e o outro é Félix Savart. Esses dois fizeram trabalhos independentes, mas culminaram com os mesmos resultados. Por isso que nós temos uma fórmula ou uma lei, né, que chama-se de Biot-Savart, em homenagem a esses dois autores, que vai nos proporcionar uma maneira de calcular a intensidade do vetor indução magnética. Vencido essa parte, vamos dar uma olhada na fórmula proposta por esses autores. Vamos lá na animação. Observe, intensidade do vetor indução magnética, condutor retilíneo. A intensidade do vetor B, produzida por um condutor retilíneo, pode ser determinada pela lei de Biot e Savart. Olha o modelo matemático que ele propõe para você. B sendo igual a μ0 vezes I, dividido por 2 vezes π vezes D. Bom, professor, o que significa cada um desses termos? Vamos começar por aquele μ0. O μ0 significa a permeabilidade magnética no vácuo. E esse valor é um valor constante. E olha ali no rodapé, está marcando para você que vale 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7. Tesla, aquele T é Tesla, metros por amperes. Então, o μ0 sempre terá esse valor quando se tratando do vácuo. O I é a nossa intensidade de corrente elétrica. Então, observe nessa fórmula que o vetor indução magnética, o seu módulo, é proporcional a essa corrente. Na parte de baixo, nós temos 2 vezes π. Π é uma constante matemática, que em média vale 3,14. E a letra D é importante, venha para mim, filho, venha comigo. A letra D marca a distância entre o fio por onde está passando a corrente e o ponto que você quer avaliar o módulo do vetor indução magnética. Você poderá encontrar em alguns outros livros a utilização não da letra D, mas sim da letra R, mas representará a mesma coisa. Mas você poderia perguntar, por que ele coloca R? Porque na animação passada você viu que o campo ele fica em torno do fio, em todas as direções e sentidos, formando uma circunferência. E essa distância a qual nós estamos nos referindo, quando comparado nessa circunferência, acaba sendo o raio dessa circunferência. Então, atente-se que pode estar escrito como μ0 vezes I dividido por 2π vezes D, ou, em outros casos, você poderá encontrar como sendo μ0 vezes I dividido por 2 vezes π vezes R. Esse R e esse D têm ali a mesma definição. Vencido essa parte, vamos voltar ali ao slide para fazer uma outra avaliação. Essa aqui é extremamente importante. Eu peço a sua atenção agora, filho. Observe nesta imagem que você já está disposta a você, que nós temos ali a ilustração de duas situações. Nós vamos avaliar primeiro a situação superior. Na parte superior, nós temos um fio que está sendo posicionado na vertical e nós temos uma corrente que está na direção vertical e sentido de subida, nesse caso. E você tem dois planos. Eu quero que você se atente para o plano que está na horizontal. Esse plano que está na horizontal, ali, e o fio passando pelo meio, está vendo que tem uma circunferência em torno dele. Aquela circunferência indicaria para você a linha de campo magnético em torno daquele fio. E aquela linha, volta para mim agora, por favor, aquela linha você poderia definir a partir da regra da mão direita. Você coloca a mão direita, o polegar estaria voltado na direção e sentido da corrente, e ali estaria vertical e para cima. E quando você dobrasse a mão em torno daquele fio, as pontas dos seus dedos, nesta movimentação de dobra, daria o sentido das linhas de campo magnética, ok? Então, ali, a nossa circunferência teria uma orientação que seria anti-horária. Observe
que também na própria figura, vamos voltar lá na figura, você tem um outro plano. E este plano está sendo colocado perpendicular ao primeiro plano, que estava na horizontal. E ao ser colocado na perpendicular, observe que, devido ao fio, você consegue ver este novo plano sendo dividido em dois lados. Um lado à direita do fio e outro lado à esquerda do fio. Habitualmente, as perguntas que serão feitas a vocês com relação a uma configuração como essa é qual é o comportamento do vetor indução magnética ou campo magnético do lado direito ou do lado esquerdo. Ele estaria perguntando para você se o campo estaria entrando nesta folha de papel ou se o campo estaria saindo dessa folha de papel do lado direito. Ou se o campo estaria entrando nessa folha de papel ou saindo desta folha de papel do lado esquerdo. Então, nós temos que fazer uma avaliação do lado direito e do lado esquerdo. Aí você poderia perguntar para mim, mas professor, como eu saberei definir se este campo vai estar entrando ou vai estar saindo nesta folha de papel? Aí nós vamos recorrer à regra da mão direita. Lembre-se que se é a regra da mão direita, você tem que usar a mão direita, né? Então, ali nós vamos colocar o nosso polegar na direção e sentido da corrente, e na figura da parte superior estaria subindo, e iremos tentar fechar a mão em torno do fio. Mas quando você for fechar a mão, você encontraria aquele plano como o primeiro obstáculo. A esse primeiro obstáculo, para essas linhas se movimentarem, eles teriam que vencer esse obstáculo. Pensa assim. Então, a esse primeiro obstáculo, as linhas de campo deveriam entrar por esse obstáculo. Então, é por isso que nós mencionamos que a esse primeiro obstáculo que ele está tendo que passar por ele, nós chamamos de entrar neste plano. E aí, do lado direito, nós poderíamos definir que o campo magnético estaria entrando. Mas você me perguntaria, como eu posso simbolizar que o campo magnético está entrando nesta folha de papel? Então, volte a imagem lá, ó. Olha a setinha de cor preta sinalizando para você. Aquela bolinha com um xizinho no meio sinaliza para você que o campo magnético deste lado direito, que é onde nós estamos avaliando, está entrando. Agora, imagine você, se você continuar fazendo o movimento da mão, volta para mim, por favor. Se você continuar fazendo o movimento de mão, do outro lado, do lado à esquerda, você vai encontrar o obstáculo, que eu estou botando como se fosse um obstáculo, que é, né, esse plano. Neste caso, neste segundo encontro, nós falamos que o campo magnético deveria sair. Então, de um lado, que é o primeiro obstáculo, ele entraria. Do outro lado, que seria o segundo obstáculo, ele sairia. Então, utilizando a regra da mão direita, quando você coloca o polegar na vertical e para cima, como é a figura, e faz o movimento completo, do outro lado estaria o campo magnético saindo. E como eu posso representar isso? Então, vamos voltar lá no slide. Olha lá, ó, a setinha de cor vermelha. Está vendo que uma bolinha? E no centro da bolinha nós temos um pontinho. Esse pontinho representa que o campo do lado esquerdo estaria saindo. Então, as representações de entrada e saída seria um xizinho ou um pontinho. E aí você teria que fazer as suas avaliações. Vamos avaliar então o de baixo de forma mais rápida, mais dinâmica. Observe que na configuração inferior, na parte de baixo, a corrente está na direção vertical, mas o sentido está voltado para baixo. Então, volta para mim. O seu polegar deveria ser colocado na vertical, mas voltado para baixo. Ficaria assim. Quando você tentasse fechar a mão em torno do fio, o primeiro obstáculo que você iria encontrar, que seria aquela suposta folha que está ali, que é o que eu estou usando como a minha referência, seria ali à esquerda. Então, à esquerda, o campo estaria, a ponta dos dedos batendo nessa folha, estaria sinalizando que ali o campo estaria entrando. Quando você completasse o movimento para fechar a mão em torno do fio, do lado oposto, que seria a direita, sinalizaria que o campo do lado direito estaria o quê? Saindo. Então, observe na configuração, ó, que à esquerda
estaria entrando, então nós temos ali um xizinho marcando que o campo está entrando, e do outro lado à direita está marcando para a gente que ele estaria saindo. Vencido essa parte, que é importante, vamos agora fazer uma avaliação de um exercício para modular melhor o que nós falamos até agora. Vamos lá. Um condutor reto e extenso é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 4,5 amperes, conforme a figura. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P, a 30 centímetros do condutor, sabendo que o condutor e o ponto pertencem ao plano do papel. Então, vamos lá. Vamos entender qual é a sistemática que está sendo proposta pelo exercício. Olha lá, nós temos um fio condutor, onde a corrente está sendo posicionada na vertical e para cima, e temos um ponto P, que é justamente o ponto que nós pretendemos avaliar, que está a uma distância de 30 centímetros. Ele quer saber se neste ponto o campo vai estar entrando ou vai estar saindo neste ponto. Volta para mim. Como que você vai poder fazer? Coloca o seu polegar na direção e sentido ali da corrente, que seria vertical e sentido para cima, e tenta fechar a mão. Deste lado, que é o primeiro obstáculo, estaria ali, à direita, o campo estaria entrando. A ponta dos seus dedos batendo na folha de papel, à direita mostraria que ali naquele ponto o campo estaria entrando. Definimos se essa direção e esse sentido. Agora, precisamos definir o módulo. Qual é a intensidade desse vetor indução magnética nesse ponto? Aí, vamos recorrer à lei de Briot-Savart, que diz que o campo, ou o módulo do campo, é μ0 vezes I, dividido por 2 vezes π, vezes R. Lembra do R que eu falei? Esse R é a mesma coisa que o D, que é a distância entre o fio ao ponto. Bom, coletando os dados, a corrente, o texto fala que vale 4,5 amperes, o μ0 vale 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla por metro amperes, é uma constante. A distância do fio ao ponto P, que equivale ali a este R, vale 30 centímetros. Agora, vamos fazer um adendo, hein? Essa distância tem que ser colocada na fórmula, tem que estar em metros. É por isso que nós estamos colocando ali 0,3, já estamos fazendo essa transformação. Vamos jogar agora esses valores na fórmula, então está lá. O μ0 vale 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7. A corrente é 4,5, então vezes 4,5, dividido por 2π vezes o R, que é 0,3. Observe que tem π na parte de cima e π na parte de baixo. Matematicamente, nós podemos simplificar, está simplificado. E o que sobra então? Sobrou 4 vezes 10 elevado a menos 7, vezes 4,5. Tudo isso dividido por 2 vezes 0,3. Resolvendo essa expressão matemática, nós vamos encontrar que a intensidade do nosso vetor indução magnética vale 3 vezes 10 elevado a menos 6. T maiúsculo é Tesla, que é a unidade de medida para o campo magnético. Logo, eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado dessa aula. Desde já, te espero para a nossa próxima aula e tchau!